O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. O reinado de Ezequias. A paz do Senhor, meu irmão. Eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor e esperar que esta lição possa servir de muita bênção para a sua vida. Nós vamos falar sobre o reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei que começou a reinar muito jovem, com 11 anos de idade, provavelmente lá pelo ano de 729 a.C., e ele também trabalhou em corregência com o seu pai Acaz. Aos 25 anos, quando ele finalmente assumiu o trono sozinho, com a morte do seu pai, a primeira iniciativa dele foi promover uma grande reforma nas instituições religiosas de Judá. Isso porque ele dava ouvidos a um dos seus grandes conselheiros, que era o profeta Isaías, né? E ele fez um pacto com o Senhor, provavelmente influenciado pelo grande profeta Isaías. E assim então que ele assumiu o trono, o rei Ezequias, ele começou a fazer a sua reforma religiosa. Ele limpou e reformou o templo, ele recolocou os altares no lugar próprio, ele organizou os turnos dos sacerdotes e dos levitas, ele destruiu os ídolos dos altares pagãos, né? Ele instituiu as ofertas para a manutenção dos ofícios religiosos, ele refez o pacto com Jeová, assumindo com ele compromissos de fidelidade, ele restabeleceu as ofertas e comemorou também a Páscoa. E um dos grandes feitos da engenharia do rei Ezequias, que causa um espanto até hoje, né, foi a construção de um túnel de água de 540 metros em rocha maciça, que na época era uma grande obra de engenharia, especialmente porque as pessoas que cavaram o túnel, né, os funcionários que cavaram o túnel, eles começaram a cavar de dois lados opostos e se encontraram exatamente no lugar determinado, né? Então é uma obra muito interessante de engenharia
e avanço tecnológico daquela época. Vamos falar do justo reinado, né, de Josias. Josias, então, foi um rei reformista. Ele restaurou o culto a Deus em Jerusalém, visto que os seus antepassados até mesmo haviam fechado as portas do templo e apagado as lâmpadas, né? E pararam de queimarem incenso e sacrifício a Deus, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas. Então ele destruiu todos os altares pagãos, inclusive aquele que a casa havia feito, seguindo aquele modelo, né, que ele havia visto lá em Damasco. Ele destruiu inclusive a serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto e que foi guardado durante centenas de anos, e depois o povo de Israel também começou a adorar esta serpente de bronze, né? Ele instituiu também os ofícios sacerdotais, que haviam sido também parados por relaxamento dos outros reis e a inserção da idolatria no meio do povo de Deus. Mas uma das frases mais bonitas que a Bíblia diz sobre Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os seus mandamentos, né? Então, uma grande qualidade de um homem de Deus, né, e também de um rei, como é o caso aqui. A serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto, que se chamava Neustã, tinha um significado muito grande para os israelitas, né, porque muitas pessoas haviam sido poupadas da morte a partir da exibição dessa serpente, conforme os irmãos podem ler lá no Êxodo, né? E por isso justamente que ela havia sido tão venerada pelo povo de Deus. Mas esses símbolos, né, quando eles assumem lugares que não deveriam ter, como no caso dessa serpente, começou a ser idolatrada, né? Ela, pela própria idolatria dela, ela começou a se degenerar como um símbolo que apontava para Deus. Assim, o símbolo, né, ele se transforma pretensamente naquilo que ele queria significar. Então o símbolo significava a salvação de Deus para Israel, mas o símbolo começou a significar a própria salvação em si. Isso acontece quando o significado se transforma em significante, né, como é o caso dessa serpente de bronze, e com isso, claro, ela acaba se tornando um ídolo. E isso nos chama muito atenção, né? E também para que a gente atente para o nosso próprio coração, para nunca transformar algum símbolo religioso que a gente possa ter no próprio significante que ele pretende trazer para nós, que é Deus. E a adoração de Israel nessa época para Deus, né, ou essa volta de Israel para Deus, ela se deu através dessa reinauguração do templo que Ezequias faz, né? E eles então oferecem muitos sacrifícios a Deus, acompanhado dos cânticos dos levitas. E o povo foi tomado de tanta comoção, né, que eles se prostraram e adoraram ao Senhor como consequência de toda esta reforma que Ezequias estava fazendo, e também porque ele instaurou novamente a palavra de Deus sobre o povo e instaurou e organizou os sacerdotes e os levitas, né? Isso tudo causou um impacto muito positivo no povo, especialmente também porque eles ofereceram sacrifícios a Deus. E é interessante observar que desde um simples artesão do meio do povo até toda a corte real, todos se prostraram em adoração a Deus de joelhos com o rosto em terra, inclusive o rei Ezequias se prostrou diante de Deus. Então foi um quebrantamento, um arrependimento de coração muito grande que aconteceu
aqui nesta reforma que o rei Ezequias está trazendo para o povo. E ele também celebrou a festa da Páscoa, como já há muitos anos, né, desde a divisão do reino, não havia mais sido feito. E ele convidou também as tribos do norte, né, para participarem desta grande festa de Páscoa. E é justamente nessa época que o rei Senaqueribe invade Judá, né? E ele então ameaça o reino de Judá. Ele faz um grande cerco durante esse período que Ezequias é o rei. E nas ameaças que ele faz, ele zomba de Deus, achando que o Deus de Judá era o mesmo Deus que permitiu que ele tivesse todas aquelas vitórias nos mais variados países em que ele entrou com o seu exército. E ele usa de artifícios amedrontadores, né, contra Judá e contra Ezequias, e ele inflaciona muito as suas ameaças, exatamente como quando alguém quer nos ameaçar ou coisa desse gênero, né? As pessoas exageram e inflacionam essas ameaças para que as pessoas fiquem com medo, né? Então, usando de mentiras, de meias verdades, que bem contadas e organizadas, né? Até criam assim um certo ar de veracidade, justamente para amedrontar, né? Mas tudo isso para gerar insegurança e desconfiança. Mas eles não contêm elementos de verdade para convencer de fato. E aí o rei então, né, ele ora a Deus quando Senaqueribe quer invadir Judá, e ele apresenta diante de Deus uma carta que Senaqueribe havia enviado para ele, cheia de ameaças, né, com eivadas de meias verdades e de mentiras, e enfim, e de zombaria contra Deus, e ameaçando a própria vida de Ezequias e dos nobres de Judá e de todo o povo. E Ezequias faz uma oração muito simples e singela, e ele apresenta literalmente esta carta diante de Deus. Ele entra no templo e apresenta esta carta diante de Deus. Isso nos mostra que na nossa vida cristã, na nossa comunhão e no nosso relacionamento com Deus, Deus valoriza muito a sinceridade do coração. Quando nós apresentamos diante dele exatamente aquilo que nos amedronta, que nos ameaça, que serve de uma afronta contra nós. Deus quer saber de nós os fatos em si, né, porque isso ajuda-nos a organizar o nosso interior, ajuda a acrescentar a nossa fé e ainda mostra para Deus a nossa total dependência e humildade dele. Que este exemplo do rei Ezequias também possa ser o nosso exemplo, né? É uma questão muito simples e singela, e talvez até diria que Ezequias foi ingênuo mostrar aquela carta para Deus, porque afinal de contas Deus conhecia aquela carta. Mas a questão não é com Deus, né? A questão é o próprio coração de Ezequias e o nosso coração também. O quanto mais transparência, o quanto mais a gente puder contar para Deus, expor para Deus aquilo que nos aflige, que nos incomoda, que nos atrapalha, isso tudo são motivos para que a misericórdia de Deus esteja sobre nós e nos ajude a vencer aquele determinado obstáculo. E assim acontece com Ezequias, né? Ao final da sua oração, Deus envia o seu profeta Isaías e conforta o rei, dizendo que Deus daria vitória para Judá contra aquele rei que estava ameaçando eles, né? E Deus dá uma vitória extraordinária, e você pode acompanhar lá no texto bíblico, também no meu livro,
que serve de subsídio à escola dominical, você pode acompanhar os detalhes desta história e transmiti-la aos seus alunos. Que Deus lhe abençoe e tenha uma excelente escola dominical, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.